Olá pessoal, estamos para mais um Fast Food. Lembrando que Fast Food é o termo em inglês para comida rápida, porque a intenção aqui são perguntas e respostas rápidas e objetivas. Eu gostaria de ir diretamente à pergunta. A pergunta é: quantas Bíblias você tem? Eu recebo muito essa pergunta e hoje eu vou poder estar falando um pouco das Bíblias que eu tenho. Não é ostentação, aqui estão parte das Bíblias que eu tenho, a maioria são Bíblias de estudo. Pelo fato de ser pastor e trabalhar na teologia, é natural que eu tenha muitas Bíblias, não somente para minha edificação pessoal, mas também como ferramenta de trabalho. Nós vamos estar falando de algumas dessas Bíblias depois da vinheta e te espero até o final do vídeo. Então, pessoal, eu gostaria de falar de algumas Bíblias que eu tenho, que eu utilizo nos meus estudos. A intenção aqui não é fazer um review de cada Bíblia, até mesmo porque nós não teríamos tempo para isso. A intenção aqui é sermos mais objetivos e rápidos. Então, eu gostaria de começar com a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém eu a utilizo muito por consequência da tradução e da linguagem. Eu me utilizo pouco dos comentários dela. Ela poderia ser denominada uma Bíblia católica, pelo fato dela ter os 6 livros apócrifos, 6, 7 livros apócrifos a mais, agora eu não estou lembrando, mas ela é uma Bíblia que eu utilizo muito com relação à linguagem, né? Quem estuda, quem trabalha com o material bíblico, precisa se utilizar de várias linguagens. Então a Bíblia de Jerusalém eu uso muito nessa perspectiva. Ela tem uma excelente tradução e eu gosto muito da tradução dela, né? Eu tenho uma Bíblia A Mensagem. Essa Bíblia A Mensagem, alguns vão dizer que é uma paráfrase, não chega a ser aí uma tradução, mas enfim, ela é em linguagem contemporânea, a linguagem dela é em um português mais contemporâneo. Eu gosto muito dessa Bíblia para as minhas leituras devocionais, quando eu tenho de fazer uma leitura mais devocional, menos pensando na perspectiva de trabalho, mais voltado para a minha edificação própria. Essa Bíblia é de Eugene Peterson, né? O famoso Eugene Peterson que fez essa paráfrase, essa tradução. Eu tenho uma Bíblia aqui, simplesinha, né? Na linguagem de hoje, e eu a utilizo justamente por ser na linguagem de hoje, quando eu preciso entender um texto e eu quero uma nova tradução ou comparar traduções e versões, eu a utilizo para isso. Eu tenho essa outra Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo arqueológico, né? Uma Bíblia de estudo da arqueologia, né? Ela está até dentro da capinha aqui, eu vou tirar, né? É uma Bíblia que eu utilizo pouco. Ela é na versão NVI, na tradução da Nova Versão Internacional. Eu utilizo muito pouco, né? Só quando eu tenho que me ater a uma questão arqueológica. Ela tem um bom material arqueológico nela e eu, quando preciso, a utilizo nessa ideia, né? Temos aqui também a Bíblia Palavras-Chave. Essa Bíblia, ela é muito boa para mim no sentido mais acadêmico. Ela vem com as palavras mais importantes, poderíamos dizer assim, ou as palavras que nós temos mais dúvida num texto. Elas vêm com a referência do hebraico e do grego, o sentido real daquela palavra no hebraico ou no grego. Então eu utilizo muito essa Bíblia com relação aos estudos, os estudos que eu quero me aprofundar mais na noção de hebraico e grego. Hoje nós temos aplicativos, né, que já nos fornecem já toda essa informação. Porém, para quem gosta mais da folha, né, de estar, né, lendo e percebendo dentro de um livro, dentro de uma questão mais papel, né, é importante. É uma Bíblia relativamente até cara, né? Não é uma Bíblia barata, não. A Bíblia arqueológica também é uma Bíblia cara. Esta Bíblia aqui, eu gosto muito dessa Bíblia em todos os aspectos. Nos aspectos de estudar, nos aspectos de
de elaborar estudos nos aspectos de devocionais, de leitura própria. É uma Bíblia que eu gosto muito, a Bíblia de Estudo Anotada, e essa edição aqui ela é expandida, né? É uma das Bíblias que eu tenho de cabeceira, poderia dizer assim, né? Uma das Bíblias que eu levo comigo, assim, que eu gosto muito de fazer a leitura nela. Eu gosto das notas de rodapé, discordo de algumas, mas isso é normal que aconteça. Mas boa parte das notas de rodapé dessa Bíblia eu as considero muito boas, né? Nós temos uma outra Bíblia aqui, que é a Bíblia de Estudo para Pequenos Grupos. Aquelas igrejas que trabalham já dentro dessa visão de pequenos grupos, de células, né? É uma Bíblia muito boa, porque ela vai nos dar um recurso interessante. Ela vai nos dar já roteiros pré-elaborados, né, dentro dos textos, né? Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, né? Mas nós temos aqui, ó, por exemplo, aqui está o texto bíblico, aqui os roteiros, né? Os roteiros já pré-elaborados. Então é uma Bíblia que eu utilizo pouco na perspectiva de estudo, mas ela é uma Bíblia muito funcional, muito boa para aqueles que trabalham com os grupos pequenos. Inclusive essa Bíblia eu ganhei do meu amigo pastor Jeová, né? Ele fez aqui até uma dedicatória, foi uma Bíblia que eu recebi de presente, né? E eu gostei muito do presente, né? Eu utilizo ela mais para a elaboração dos roteiros, porque na verdade é a função mais objetiva dela, né? Então eu a utilizo nem tanto para os meus estudos mais acadêmicos, mas para a elaboração mesmo de roteiros aí que possa nos possibilitar trazer a edificação para a igreja dentro dessa perspectiva de célula, de grupo pequeno. Essa aqui é a minha Bíblia de uso em púlpito, quando eu prego. É uma Bíblia que eu ganhei da igreja, né? A minha Bíblia, quando eu fui consagrado ao ministério, ela infelizmente ela tomou uma chuva e ela molhou. Eu fiquei muito triste na época. Aí a igreja comprou uma semelhante, porém a capa é diferente, né? E me deu. Na versão NVI, eu utilizo muito a NVI, a versão NVI para as minhas pregações. É uma Bíblia simples, é uma Bíblia do ministro. Ela vem com alguns auxílios aqui no meio da Bíblia com relação às práticas ministeriais, por exemplo, com relação a casamento, culto fúnebre, enfim, bodas de ouro, bodas de prata. Então vem toda uma orientação aqui dentro dessa ideia, né? É uma Bíblia que eu gosto muito de carregar comigo por ser pequena, né? Ela é uma Bíblia bem compacta na linguagem que eu gosto, e ela serve então para me acompanhar aí nas ministrações, nos cultos, enfim. E por último eu gostaria de falar um pouco dessa Bíblia aqui, essa Bíblia de páginas amarelas. É uma Bíblia, a sua primeira edição foi em 1976, e eu tenho em mãos a 9ª edição, 1988. É a Bíblia Vida Nova. Não se faz mais esta Bíblia, né? É uma relíquia, e eu tenho essa Bíblia com muito carinho. É uma Bíblia com notas de rodapé excelente. É uma Bíblia, eu poderia dizer que é uma Bíblia, para mim, no meu caso, completa, né? Além de todo o texto bíblico, que é o mais importante de tudo, né? Nós temos nela muitas notas de rodapé. E quem foi o editor dessa Bíblia, o editor responsável, foi o Dr. Russell Shedd, né? O saudoso Dr. Russell Shedd, que no dia 18/10/2014, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, eu me encontrei com ele e eu pedi, tem que tomar cuidado para não rasgar, eu pedi ele para autografar aqui, né? Nós temos ali editor responsável Russell Shedd, e ele autografou a Bíblia para mim. Né? Eu me lembro que quando eu entreguei a Bíblia para ele dar uma assinatura, ele se emocionou, né? Eu não sei se trouxe algo à memória dele. Eu me lembro que foi um momento até interessante, né? E, poxa vida, eu tenho um carinho muito grande por essa Bíblia. Eu ganhei essa Bíblia de um pastor no início da minha caminhada cristã, o pastor Eli, e para mim é a melhor. Eu já comprei outras depois e para mim é a melhor Bíblia. Bom, essas são algumas das Bíblias que eu tenho mais outras, tem mais algumas Bíblias, são 17 no total,
Porém, eu quis trazer aqui algumas, né, de estudo, sobretudo. Tenho algumas comemorativas, né? E é isso, pessoal. Essas são as Bíblias que eu tenho e que servem para me nortear nos meus estudos e na minha edificação pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e nos ajude. Se você deseja que eu faça um review de cada Bíblia, né, coloque aqui nos comentários e faça uma nova pergunta para um outro fast food que nós estaremos trazendo aí uma nova resposta. Um abraço a todos.